Olá, primeiramente agradeço aqui a Deus e agradecer aqui aos amigos da Então Pronto, ao Super Cérebro, pela oportunidade, pelo staff aqui do Super Cérebro. E aqui eu quero fazer um registro, nós já estamos aqui na nossa jornada, é realmente uma jornada, começando muito cedo, e estamos aqui gravando aqui um conjunto de podcasts, porque entendemos que podemos somar com esse conhecimento e colaborar. E hoje, né, agora, aqui do meu lado, eu sou admirador dela, um admirador recente, talvez esteja ali na fila ali dos 1.344.632, né? Contando, eu sou 633, né? E também que vamos aqui conversar um pouco com quem trouxe a Tomé e que tem a sensibilidade da arte, a sensibilidade musical, a sensibilidade de um instrumento. E instrumento de cordas, você diz, tem muita gente que toca instrumento de corda, mas poucos tocam 7 cordas. Então, é difícil encontrar. Eu só conheço em Fortaleza, eu também não sou músico, 2. Certo? O Careca, que toca ali na Dona Mocinha há muitos anos, certo? E o George. E o que eu acho assim mais sutil é que ele veio da educação, a educação básica, ele trazia a música dentro da educação básica, se reinventou, e esse se reinventar nós todos passamos, né, por essa situação de pandemia. Ele se reinventou antes, ele foi protagonista antes, se preparou para isso e juntou. E ele consegue fazer um olhar de marketing pelas 7 cordas. É impressionante. Eu sinceramente, eu já li Kotler, já li Michael Potter, já li Lindbergh, já li muita gente sobre muita coisa, mas nunca vi, e aí eu quero fazer com salva de palmas, uma pessoa que fala do marketing a partir da harmonia das 7. E eu queria que você explorasse isso através da nossa Miliane Tomé. Estamos aqui com o George, esse cara incrível que eu admiro demais. Não é só você, viu? Também admiro muito, sou muito grata por conhecer você, trabalhar com você. Agora, eu não sabia que você explorava o marketing através das 7 cordas. Quero saber mais sobre isso agora, né? Interessantíssimo. Eu fico muito feliz mesmo desse começo, fico até emocionado. Mas... Não vai chorar. Não vai chorar. E o apelido músico recebido é o Chorão. O pessoal na música me conhece como Chorão, né? Mas não é o Chorão por causa do choro, é o Chorão pelo estilo chorinho, né? Pelo choro do estilo chorinho. Mas a música, assim, eu tenho reconhecido ao longo desse período. E aí uma das coisas que a música me trouxe foi aprender a ler padrões, o reconhecimento de padrões. E o instrumento violão, se a gente for falar do braço do violão, por exemplo, a gente consegue encontrar padrões que são repetidos, né? Os acordes, como você constrói ali, as posições, os dedos. A gente vê que para várias situações a gente consegue ter uma repetição disso. E aí, esse reconhecimento de padrões é uma das ferramentas que eu utilizo quando eu faço essas correlações, né? Vou falar um pouco de como é que eu comecei, como é que eu caí aqui nesse ambiente de negócio e nesse local do marketing, né, da venda, do trabalhar o comercial disso. Um pouco antes da pandemia. Eu acho que todo empreendedor, ele se move muito pelo incômodo. Parte dali, a gente incomodado com algo, sabe? Eu acho que parte daí a gente vai tentando entender o que é que move isso. Mas eu, nessa minha trajetória como músico, né, esse ano eu completo 25 anos como músico. E aí eu carrego uma série de certos incômodos. E aí quando foi em 2019, eu disse, cara, cansei de
dançar essa música aqui, como é proposta, e eu quero começar a propor uma maneira de dançar essa música também. E aí é onde eu abro a G7, né? G7 Entretenimento e Música Brasileira, minha produtora, para eu colocar ali em prática uma série de insatisfações. Qual o Instagram da G7? Hoje o Instagram da G7 está um pouco parado, né? Eu tenho trabalhado muito para algumas empresas, e aí é aquela coisa do santo de casa não faz milagre. Olha. Eu pareço até com uma certa vergonha, assim, né? Mas aqui, Eu posso dar uma nova leitura para a sua fala? pode. É porque você trabalha para as empresas, você não pode tornar público o trabalho das empresas, por isso que o seu Instagram está, Obrigado, nesse momento, privado. Isso, obrigado, Bom. Pronto. Mas e querendo achar o George, tá lá, George Lima. O George tem 2 S, a G é Jorge Lima. É bem fácil, a gente encontra e a gente conversa. Mas aí voltando, quando eu chego no e abro a produtora, eu começo a trabalhar alguns pontos. Um exemplo, se hoje a gente pegar 10 músicos, se eu pego 10 músicos amigos meus e coloco aqui na mesa e digo assim, gente, quanto vocês fizeram esse mês de cachê? Se dos 10, 2 deles souberem dizer quanto fizeram de faturamento no mês, só do cachê, é muito, sabe? Assim, o trabalhar música, muitas vezes, a gente trabalha como músico, mas pouco a gente faz a gestão desse nosso trabalho como músico. E aí, várias dessas insatisfações sempre estiveram muito nesse lugar da gestão. Eu tenho um workshop que eu dou, que é Suas redes a favor da sua arte. Onde eu já trago, né, dessa minha metodologia, frente às redes sociais e tudo mais, e ajudo os músicos a se posicionarem melhor. Nesse workshop, eu trago 3 esferas de perspectiva. Eu trago o George, usando o George como exemplo. Eu trago o George pessoa, tem a esfera pessoal. Dentro disso tem alguns pontos aqui, valores e tal, que a gente precisa trabalhar. Eu trago o George artista, que aí já é muito mais a parte da expressão, né? Tem outros pontos aqui que a gente trabalha. E tem a esfera George negócio. Porque se eu ofereço um serviço, um produto, eu tenho que ter essa perspectiva muito viva de negócio. E aí, quando eu olho para o artista a partir dessa esfera de negócio, a gente tem metodologias validadas no mercado, a gente tem ferramentas, a gente tem uma série de trabalhos de gestão que sim faz com que a carreira, né, ela cresça. Mas em 2019 eu abro a G7, aí cliente que eu ia fazer um monte de coisa, eu já tinha planejado podcast. Eu tenho um podcast já até aprovado na Lei Rouanet, se chama Hashtag Pensamos Música, mas ainda não consegui tirar do papel. Mas é só para a gente conversar sobre essa perspectiva de negócio. Músico, artista, não é para a gente falar sobre palco, performance, não, é para a gente falar sobre essa perspectiva de gestão. Por isso, vários amigos que são ótimos instrumentistas, mas o cara não consegue desenvolver uma conversa, o cara não consegue tratar uma negociação. Ou seja, então o que falta muitas vezes não é só a execução em si, né, você manuseia o instrumento, é toda essa outra parte que não é trabalhar. E aí a pandemia vem, pronto, fecha tudo. Se eu fosse só músico, eu teria passado ali um aperto um pouco maior, mas eu já vinha também de sala de aula. Aí quando eu olho para a sala de aula, você professor, imagine você falar com 35 alunos dentro de uma sala, onde cada pessoa é um universo único ali, né? Então, se você não desenvolve uma certa empatia, e olha que a comunicação está sempre aqui, né? De forma sutil ali. Eu nunca tinha parado para perceber, cara, você é um comunicador, né? Eu era um músico, estava ali me comunicando. Eu era professor em sala de aula, eu estava me comunicando. E conseguindo me conectar com esses alunos e tal. E aí eu vejo, estou aqui na pandemia, música, parou tudo. Se fosse sala de aula foi que se curou. Mas eu digo, onde é que está o dinheiro? O dinheiro está na internet. Então, quando eu começo a mergulhar nesse universo da internet, e aí aos poucos, reconhecendo as várias habilidades que eu já trago no meu background, enquanto violonista, reconhecimento de padrões se repetem. Enquanto professor, eu penso ali a empatia, essa comunicação do 1 a 1, você conseguir se conectar real com a pessoa, né? Que começa muito com o trabalho da influenciadora. Sim. E aí eu começo a desenvolver, mergulhar, aprender e desenvolver algumas metodologias.
Mas é bem por aí. Eu caio nesse ambiente, e aí vejo que eu posso ajudar não só músicos, mas eu posso ajudar várias outras empresas, porque nunca a gente foi tão bem pago por saber se comunicar, sabe? Assim, a gente tá nesse momento. Então, os influenciadores chegam, criam uma comunicação, de fato, eles conectam de uma forma muito mais real com o seu público, a ponto de mudar a forma como Rede Globo trabalha a sua comunicação. Aí você vê Rede Globo criando até perfil de personagem de novela, porque o perfil, a personagem da novela vai criando ali, seja por pertencimento, sabe, semelhança, as pessoas vão se espelhando, enfim, uma comunicação muito mais direta. E hoje eles estão fazendo a primeira novela vertical, né, a Globo, justamente para se adaptar à atualidade do meio de comunicação. Se existe essa velocidade de comunicar, e os vídeos curtos e tal, né, já estão antecipando tendências aí, né? E nós, em 2022, nos conhecemos através do evento do George, né? O teu evento FedEx, ele surgiu em meio a essa pandemia, esse novo reconhecimento da comunicação? Pronto. O que foi FedEx? Eu queria só acrescentar na sua pergunta, que na verdade era poder ouvir de você como um depoimento, né? O que você tem o George dentro do seu evento? Ah, tudo! Eu brinco que o Jorge é o braço direito. Toda reunião que a gente vai sempre junto. A gente como que eu posso falar? Nas nossas reuniões eu acredito que a gente se agrega, não é isso? Na hora da venda, na hora de apresentar o evento, o projeto aos parceiros, cada um com o seu olhar. Ambos somos geminianos, não acreditando em signo, mas eu acho que é muito bom quando você conhece uma pessoa que entende tão bem a comunicação quanto você e que vocês dois conseguem. É uma coisa que eu conversei com o George. A gente nunca teve assim um problema, uma briga, um desentendimento. Só aquela vez. Nem lembro, se lembro. Tô brincando. Porque eu acho que tem um respeito, uma admiração e um conhecimento tão bom ali na hora de conversar com o parceiro, de fazer negociação, e a gente se acrescenta tanto. Para mim, eu acho que seu Jorge não tem cinema. Ele realmente é parte essencial. E outra coisa também, o Jorge ele tem todo esse entendimento do marketing, do tráfego. Inclusive, hoje você está com a mentoria também para os empresários voltados para o marketing, né? Que realmente ele agrega muito ali na hora da gente entender aonde que a gente vai fazer para alcançar o público, como que a gente se apresenta. Isso é essencial em qualquer projeto. Nós estamos aí se aproximando do final. Eu penso que você poderia fazer uma entrega. Você pode entregar assim com uma sugestão ao que um empresário que está do outro lado da telinha, né, possa aprender com você. Tem algo que eu sempre repito, até nos nossos encontros lá Então Pronto, né? Eu acho que precisa ter essa virada para alguns empresários que não estão ainda olhando as redes como extensão dos seus negócios, né? Tá todo mundo hoje com o celular na mão, praticamente o tempo todo. Então, eu sempre repito o seguinte, eu digo que a menor distância que a gente está hoje dos nossos clientes é sim a tela de um dispositivo, e é fato que se a gente souber como se posicionar da melhor forma, chegar até o nosso público da melhor forma e onde o nosso público está. Porque assim, vender não é. As pessoas não vão comprar a gente porque a gente está vendendo, né? E aí esse é um ponto também que é muito verdade. As pessoas compram a partir das suas próprias necessidades, né? Ninguém gosta de ser convencido. Mas eu trabalho tanto e eu mereço comer essa coxinha. É a gente que vende para a gente mesmo. Tudo que a gente compra. Então, não é sobre a gente apresentar aquilo que a gente quer. É muito mais sobre a gente entender o que é que o nosso público está buscando e a gente se posicionar para entregar para esse público aquilo que ele está buscando, né? A gente até brinca assim, conversando, a gente diz, pô, é que nem a história do bebedor do beija-flor. Pô, nunca vi um beija-flor? Pô, trata de botar um bebedorzinho de beija-flor no teu jardim para tu ver se não vai aparecer um beija-flor. Muito voltado, né? Tipo assim, cuida dos jardins que a borboleta vem. Tem vários dizeres assim que a gente consegue se extrair alguns feitos que podem sim agregar valor e resultado aos nossos negócios. Bom, gente, agradecer a Yane, agradecer ao George pela oportunidade e pela
a lição profissional aqui dos dois. Estou muito feliz aqui por compartilhar essas oportunidades. Um abraço a todos. Tchau, tchau.